paz do Senhor Jesus, apóstolo Douglas. Estou passando aqui para gravar mais uma videoaula de uma pergunta. Antes de eu estar falando a pergunta e dando a resposta, eu quero pedir aos irmãos que me acompanham, deixa o seu like, inscreva-se e compartilhe nas suas redes sociais. Isso é relevante para mim, que estudo, muito para trazer um conteúdo para vocês, um conteúdo verdadeiro, E não estou trazendo aqui um conteúdo que eu vi no YouTube, que eu peguei de alguém, não. Estou trazendo algo que eu estudei diante da Bíblia, para vocês. Amém? Então peço que os irmãos compartilhem, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo com o qual estou gravando e vai encaminhar para outras pessoas que buscam esse conteúdo bíblico, em nome de Jesus. Irmãos, a pergunta é: o que é pecado para a morte e o que é pecado que não é para a morte? Nós vimos aqui em 1 João, abre sua Bíblia, no capítulo 5, verso de número 16, vai dizer assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto rico, e também a primeira epístola a João vai dizer de apostasia, de sincretismo, vai falar também da negação da humanidade de Cristo, também vai falar sobre a divindade e humanidade de Cristo, que João está rebatendo ali os falsos profetas, que as pessoas negam a divindade de Cristo e a humanidade dele, que hoje são os agnósticos e os docetistas, que não acreditam. Naquela época, já na igreja primitiva, já existia uma corrente contra a negação de Jesus, que ele veio em carne e osso e que ele era Deus, Uns acreditavam que, até hoje, acreditam que Jesus é um Deus menor, que é um Deus como fosse um profeta, um Deus de D minúsculo, E não acreditam na encarnação de Cristo aqui na Terra. Eles lutavam contra isso, e um dos que foi contra isso foi João, João vai tratar essa primeira carta contra esses falsos profetas, esses falsos mestres que diziam heresias atrás de outros, e hoje também estamos cheios também. Mas eu quero alertar os irmãos, o pecado ele está sobre toda a humanidade desde Adão. Adão foi o primeiro homem a pecar, e depois disso todos a pecaram, lá em Romanos 3:23 vai dizer assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, todos. Jesus é o segundo Adão, ele veio como homem, seguiu até o fim, 3 anos e meio, e não pecou, não errou, cumpriu os 603 mandamentos, leis, preceitos, e venceu a morte, E ele, aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, ele conseguiu fazer, que foi preservar e trazer de volta aquilo que foi perdido. Então nós temos a raiz pecaminosa no nosso sangue, no nosso cromossomo, tudo, essa genética nossa, não existe berço evangélico, todos nós somos pecadores desde a nossa nascença, Davi vai falar bem assim: em pecado fui gerado, e em pecado e iniquidade gerou a minha mãe. Ou seja, antes de eu for gerado, eu já era concebido em pecado, por causa, ele está falando de Adão, que isso passou para todos, não só dele, de Adão, mas de todos aqueles que vieram posteriormente a ele. Nós temos que tomar cuidado, porque o pecado ele tem degraus. Não estou falando que esse pecado é maior que o outro, Eu até quero desmanchar algo aqui que foi ensinado há muito tempo atrás, irmãos, que o pecado para a morte é adultério, prostituição, fornicação. Isso é um erro, porque o pecado de ver e cobiçar é o mesmo. Tem umas pessoas que falam que o ato fazido ele é maior do que o visto e pensado, mas não é. Todo pecado é igual, só que nós temos graus de como ele
aumenta o degrau de pecado e vai chegar na blasfêmia. O pecado aqui que não é, que João está falando que é para a morte, ele está falando da blasfêmia do Espírito Santo. Nós vamos ver Mateus 12, 31, 32, que Jesus disse: pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem perdão. Nós vamos ver outras duas coisas que não tem perdão, é o suicídio e também a rebelião. Em 90% da Bíblia, a rebelião, houve morte sem oportunidades, né? E o suicídio, mas ele está falando ali na primeira carta a João, ele está falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E nós temos que ter cuidado que o pecado, quando ele não é confessado e arrependido, ele aumenta para transgressão. Ele não confessado e arrependido, ele gera iniquidade, que é falta de sensibilidade. Pecado é aquilo que já está em nós, que a gente faz sem, né? Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo. Então o pecado já está entre nós, e se a gente não pedir perdão, mesmo sendo crente, a gente está condenado, porque a gente sempre tem que ter manutenção na nossa vida espiritual. Então o pecado sem o arrependimento e sem confessar gera transgressão. Você vai quebrar leis, você vai quebrar protocolos, princípios que Deus deixou para nós. Da transgressão gera iniquidade, a falta de sensibilidade, de pedir perdão próximo, até mesmo o Espírito de Deus, né? E da iniquidade vai virar apostasia, a pessoa vai abandonar a fé, vai se virar contra a verdade que ela acreditava. E aí, meus amigos e minhas amigas, torna, após a apostasia que João está tratando na sua carta, gera a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é perigoso, porque a Bíblia diz que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que devemos fazer? Olha só a falta que gera, as faltas que geram com a apostasia, que leva à blasfêmia, é a falta de referência, é a falta de temor, a falta de sensibilidade, de pudor, de se vestir, de saber se comportar como uma pessoa evangélica, de Deus, obediência, mentira. Isso gera entristecimento do Espírito Santo, ou seja, já está dentro da apostasia. Esses sinais aqui, muitas pessoas já perderam o temor, a reverência, já estão caçoando, estão debochando, estão escarnecendo as coisas de Deus, mas não é o próprio Deus que está sendo escarnecido, nem o seu Filho, é o Espírito. E esse entristecimento gera a perca de salvação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Temos que tomar cuidado. Alguma coisa aconteceu nesses requisitos que eu pontuei aqui, mas tem os traumas também, que essa aqui é a nossa área diante de Deus, e essa área aqui, que é a nossa área pessoal, que é a área física, espiritual, sentimental e emocional, traumas que a gente tem vivido, muitas pessoas têm vivido e têm abandonado a fé por causa disso. E a gente temos que ter profundidade, raiz para aguentar essas coisas, irmãos. Porque a gente vai ter derrotas, a gente vai ter ingratidão, rebeliões contra a gente, pessoas querendo nos matar, nos destruir, acabar com a nossa vida. Mas esses traumas, eles têm que trazer uma profundidade no nosso ministério. Porque tem muita gente que está se apostatando da fé por causa dessas coisas. Não somente da vida física, mas também da vida espiritual, que é os traumas, né? Os traumas e também essa falta aqui, essa falta de saber estar com Deus no momento certo, no momento ruim, no momento bom, né? Então de repente eu estou até falando neste vídeo com alguém que caiu na blasfêmia contra o Espírito Santo, e a única coisa a deve ser feita, João disse, não ore para pecado que não é para morte, né? Então, pecado que não é para morte, são todos os pecados que não é para morte, quando tem arrependimento, quando tem confessamento. Mas o pecado que não tem perdão, que João está tratando, e Paulo também tratou muitas vezes disso, mas João falou mais, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e o próprio Jesus disse sobre isso. E o que devemos fazer é orar, a manutenção espiritual, buscar o avivamento todo dia, louvar, ter uma consagração, que é orar, louvar a palavra, sair um pouco das redes sociais, do celular,
né? Congregar, estar envolvido na obra. Isso muita gente está deixando as raízes para se apegar em coisas rasas, né? E nós vamos ver que a força do falso profeta está aumentando, né? O falso profeta tem aumentado cada vez mais nas plataformas digitais, que eu acabei de gravar um vídeo semana passada sobre as pessoas que são neopentecostais, nada contra, pessoas que só querem buscar bênção e não tem uma raiz, qualquer vento espalha, derruba, arrasa, porque não tem uma percepção de profundidade, de encontro com Deus. Então, irmãos, cuidado, se aproxime mais de Deus, vai atrás de se arrepender, vai atrás de pedir perdão para o seu irmão, vai atrás de esvaziar sua alma, sua mente, seu coração, né? E a gente vê a falta de orar, a falta de congregar, a falta de Deus, o sincretismo, o mundo com a igreja, né? A gente vê muitas coisas acontecendo, né? Que o Espírito Santo ele tem se entristecido e muita gente já não é mais perdoada de tanto atacar o Espírito Santo, porque ele é como um espelho, ele é frágil. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir alguma obra de Satanás, sendo que foi o Espírito Santo que fez. Quando Jesus estava fazendo aquela obra lá, de expulsar demônios, alguém falou dos fariseus. Ele estava fazendo aquela obra através de Beelzebul, que é o príncipe das moscas. O Satanás deixou esse príncipe para condenar todos os demônios. Então ele estava atribuindo uma obra do Espírito Santo que estava sobre Jesus como um diabo, blasfemou. E para esses não tem perdão. Talvez muita gente está vendo esse vídeo e ainda vai ver que está nesse degrau, no último estágio, que é a blasfêmia. O que eu aconselho é você ir atrás do Espírito Santo e se derramar. Porque é uma coisa que eu posso até orar, mas João está falando por isso, não ore, porque é perigoso. A blasfemar contra o Espírito Santo é uma das gravidades mais extraordinárias que o homem pode fazer. É uma coisa que ataca o Espírito de Deus. Amém, queridos? Eu quero deixar esta palavra para os irmãos. Fofoca tem perdão, adultério, fornicação, prostituição. Muita gente ensinando errado que essas práticas, elas levam pecado para a morte. E tem gente que está deixando de orar para estes que precisam de misericórdia de Deus. Porque é religioso, preconceituoso. E eu quero me desmitificar aqui nesta hora, nesse horário, que orem para esses irmãos. Aquele que agravou o Espírito Santo, esse não tem perdão. Mas aquele que fez alguma coisa que está em volta que é pecado que não é para a morte, o pecado que não é para a morte, devemos orar, devemos estender a nossa mão, devemos ajudar esses. Por quê? Porque esses precisam de nós. Jesus deixou nós. Paulo diz, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a gente tem adotado costumes de algumas igrejas em matar o nosso próximo. E Jesus está dizendo, através de João aqui, orai, porque o adultério tem perdão, a fornicação tem perdão, a prostituição, nem somente esses, irmãos. A mentira, a vida de aparência, muitas coisas estão aqui na iniquidade, na transgressão, no pecado, na apostasia. Então tem muita gente seguindo a Deus com aparência, né? Não é porque eu não fiz o ato, mas os olhos viu e cobiçou, e não tem diferença nenhuma de fazer o ato e de olhar e desejar. Jesus disse que é a mesma coisa, não adianta correr. Então, para essas pessoas que são religiosas, elas querem pegar o A e transformar num A grande para engolir os menos favorecidos. Mas eu quero dizer para vocês que há salvação para a tua vida, para a sua casa. Amém? Não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de procurar alguém
de confiança, procure o seu pastor, fale com ele, para evitar esses tipos de coisa acontecer na sua vida, né? Tem muitas coisas acontecendo que está entristecendo e a gente não busca ajuda e aguenta firme, porque nós estamos vivendo o princípio das dores, momentos difíceis. A gente vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir, em parar, até mesmo que o diabo quer desviar a nossa fé e se virar contra ela. Muita gente está fazendo isso nesse século XXI, qual nós estamos vivendo, pegando a verdade que ele aprendeu a vida toda, desfazendo dela e virando contra ela. Isso é uma blasfêmia. E temos que tomar cuidado em querer colocar muitas pessoas no inferno, sendo que tem perdão. A única coisa que não tem perdão é blasfêmia. Amém, irmãos? E alguns fatos bíblicos, que é a rebelião e também o suicídio. Mas aqui João está tratando, capítulo 5, verso 16. Ele está tratando da blasfêmia do Espírito Santo e os níveis de apostasia que devemos ter cuidado. De negar a divindade de Cristo e a humanidade dele. Fiquem todos na paz. Que Deus venha te direcionar nesse dia, nesta hora, e que Deus venha alcançar a sua vida. E mais vídeos vão ser gravados, tá, irmãos? Se você está englobado em alguma coisa que foi falada aqui, revisa esse vídeo, amém? Tem muita gente que está fora da presença de Deus, mas ainda tem temor, e isso é importante na vida de quem está, principalmente dentro, e quem está afastado, porque é o temor que faz nós ter sensibilidade. Amém, irmãos? Então vamos procurar alegrar o Espírito Santo de Deus na nossa forma de viver, de agir, de se comportar, e pararmos de olharmos para a vida dos outros e começar a reparar a nossa, tirar o largueiro que está no nosso olho, porque a gente não tem tempo de olhar para outros, o pecado dos outros, a gente tem que olhar para nós. Talvez a gente tem muitas pessoas olhando para outros e tem feridas incuráveis, tem coisas acontecendo na sua vida que você já está na porta do inferno, porque você está vigiando a vida do outro. Então o pecado, ele aumenta a nivelação dele até chegar à blasfêmia do Espírito Santo. Então vamos tomar cuidado. Nesses últimos dias Jesus está voltando e nosso dever é alertar os irmãos e também autoexaminar, fazer uma análise de nós mesmos. O que a gente tem fazido? O que a gente tem se comportado, fazido nesses últimos dias para Deus, para o Espírito Santo dele? Lá em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 30, vai dizer assim: não desprezais o Espírito Santo de Deus, a qual está selados para o dia da redenção. Não entristeceis, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, junto com o Pai, junto com o Filho. Ele é Deus. Ele não é uma força ativa. Ele é Deus. Ele está no nosso meio. E ele está para convencer o pecador do pecado. Nós se convertemos. E ele nos convence que precisamos se arrepender. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a orar, congregar. Precisamos obedecer, ter compromisso, comprometimento. Não desprezeis esse Espírito, que foi um preço pago pelo nosso Jesus Cristo ao rogar ao Pai. Foi 10 dias rogando para que o Espírito Santo viesse. A igreja embaixo, orando, rogando, gemendo, e Jesus em cima, rogando, chorando e gemendo. E no 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, desceu, e ele está com o nosso meio há 2000 anos, ele está conosco, no nosso meio. E ele que vai levar nós para encontrar com o nosso noivo, que é Jesus. Vamos casar com ele. Hoje somos noiva como igreja. Estamos chegando perto do dia da redenção. O mundo não verá o arrebatamento, mas nós veremos que somos nova criatura em Cristo Jesus. Somos semente da palavra de Deus. Irmãos, crie agora uma alerta. Uma sirene dentro de você começa a tocar agora. Uma sirene de socorro, de um alerta, que precisamos voltar às nossas bases doutrinárias, às nossas raízes, para que a gente venha se sensibilizar mais com o Espírito Santo e tentar ajudar outras pessoas que estão indo para este caminho, irmãos. Estão caminhando do pecado para a transgressão, para a iniquidade, para a apostasia, até chegar a blasfêmia. O diabo está cada dia mais
fazendo e fazendo e fazendo contra a vida daqueles que são escolhidos. Paulo diz que até os escolhidos seriam enganados. Então vamos criar um alerta dentro da gente, vamos se posicionar e não vamos julgar os outros, vamos ajudar. Amém? Vamos deixar de pregar muita coisa que foi ensinada errada e vamos pregar o que é bíblico, o que a Bíblia diz: céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que esse vídeo venha chegar e transformar a vida de alguém. Eu não estou aqui para te matar e nem te jogar no inferno, estou aqui para te ajudar a estender a mão, porque você é vaso escolhido do Senhor. Um grande abraço, apóstolo Douglas, em nome de Jesus.